Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. E você, Lara, como que é a sua relação com o Estado? É exatamente assim, eu penso no minha pátria é minha família e minha família sou eu no momento. Não tem nada que eu possa fazer expressivo a não ser passar a mensagem que eu tenho para as pessoas. E a mensagem que eu tenho para as pessoas é exatamente essa, que o que você faz por você é mais importante do que o que você tem potencial de fazer por uma galera que na verdade você nem conhece. Então eu me preocupo em fazer o meu. Eu me preocupo em se isso aqui tudo explodir uma hora, se eu tenho como pegar meus paninhos de bunda, juntar, pegar quem eu amo e sair daqui. Desde que eu tenha como fazer isso, eu tô tranquila. Pô, e você sempre teve esse pensamento? Sempre tive esse pensamento. Sempre. Você já assistiu a introdução do Free to Choose de Arnold Schwarzenegger? Não. Rapaz, se você nunca assistiu, eu recomendo altamente que você assista. Bote na internet aqui. Arnold Schwarzenegger é Free to Choose. O Arnold Schwarzenegger diz o seguinte: quando eu tinha 11 anos, os meus colegas de escola discutiam que profissão eles iam seguir baseado em quanto eles aposentavam. Eu sabia intuitivamente que isso era imoral, que isso era medíocre, que eu nunca seria alguém pensando assim. Por isso eu tive que sair da Europa pra ser o melhor. Eu não seria o melhor ator, eu não seria o melhor governador, eu não seria o melhor do mundo em porra nenhuma num ambiente de mediocridade, não sei o que lá. Aí ele começa a dizer que a primeira vez que ele assistiu o Free to Choose com o Milton Friedman, ele finalmente viu toda a fundamentação daquelas coisas que ele já sabia intuitivamente que eram malignas e benignas. Você não assistiu assim Free to Choose com o Milton Friedman? Eu vi. Pra mim, o maior professor que eu conheci pessoalmente, o cara mais sábio que eu conheci foi o professor Olavo de Carvalho. O maior professor que eu tive que eu não conheci foi o Milton Friedman do Free to Choose. Recomendo altamente, assim como o professor Denis Xavier salvou muitas pessoas, né, isso no Brasil. Opa. Esse vídeo do Milton Friedman, Free to Choose, livre para escolher. O próprio Arnold Schwarzenegger diz que ele sempre foi anti-estatista, ele sempre foi anti-pagar imposto, ele sempre foi anti a zorra toda, sempre foi pela liberdade, mas não tinha, tipo, a argumentação do porquê, que era o imperativo moral, né? Ele só sentia ali, no fundo, que não era certo isso, né? Aquela história que ele fala ali, é a história do que a maioria de nós sente, é a primeira vez que a gente é exposto à argumentação. A maioria das vezes que eu fico argumentando sobre o princípio da não agressão, eu faço argumentação baseada na religião, que não é a da Lara. Eu digo, rapaz, a regra de ouro de Jesus, a regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, considerando que Deus é a realidade, é a verdade e a vida. E o próximo como a si mesmo é o princípio da não agressão. Você agride, você inicia a violência contra inocentes que você ama. Se você amar a realidade, você vai iniciar a violência contra inocentes. Exatamente. Você vai assumir sua responsabilidade, né? Então, os randianos, pô, lá na comunidade do Bitcoin tem vários Reicher. O Winston mesmo gastou uma grana alta aí durante décadas aí pra divulgar os trabalhos da Ayn Rand. O objetivismo, né? O próprio professor Olavo admitia, né? Que embora tivesse essas questões pessoais aí da putaria do Cook da casa de Rand, é o único sistema filosófico completo do século XX, que tem a estética própria, tem todos gnosiologia própria, axiologia própria. E eles criaram um sistema filosófico próprio que chega a verdades que não são só lógicas, que são comprovadas na realidade concreta. A verdade do PNA, ela não é apenas lógica, como é da realidade dos fatos. Tipo, você não precisa acreditar em Deus pra acreditar em certas verdades, como que o sol nasce a cada dia de manhã cedo, não é isso? Sim. Não? Ou que a Terra é redonda, fazendo referência a Léo. Engenheiro Léo, rapaz, foi mal, eu tenho que pedir desculpa. Super Xandão. Rapaz, os caras me botaram pra gravar 3 podcasts em menos de 12 horas. Eu tava fudido ontem da garganta, velho. Foi mal, perdão, como é o nome? A Engenheiro Léo e como é o nome do outro? Você fez Super falta Xandão. lá, né? Rapaz, eu soube que Engenheiro Léo tomou pau, perdeu o seguidor, e quem ganhou o debate foi Super Xandão. Meus parabéns a Super Xandão. Eu prometo que da próxima, meu irmão, eu vou fazer o esforço que for. Eu pago, inclusive, eu vou pegar na casa dele o Hindenburg Melão, o brasileiro de maior inteligência certificada. Eu quero ver o Hindenburg Melão ser derrotado por você, Super Xandão. Não é isso ou não? Mas se der o seu Hindenburg lá, ninguém sabe quem é quem. O seu Hindenburg é igualzinho, mano. O povo não vai saber quando é você. Quando é o Hindenburg que estiver falando. Ele é mais grisalho, não é isso? Não, ele não é um pouco mais grisalho, não? Não, igualzinho, então. Pô, o Léo conseguiu perder o debate da Terra plana, então. Não, a galera me falou que ele inclusive perdeu o seguidor no dia e o outro cara ganhou. É verdade isso ou não? O Xandão ganhou. O Xandão provou que a Terra é plana. Que não existe gravidade, não é isso? Meu Deus. Você é ótimo. Esse cara deve ser bom de A argumento. Lara tá aqui assim. O que eu tô ouvindo? Esse cara é bom, não é? Ou não? Alguém interessado, quero ver. A Lara começou a pensar assim, em que mundo estamos vivendo, hein? Não, pô, bateu 17 mil pessoas vendo, porra. Tem quantas pessoas vendo aí, Magnata?
A gente tá com quase 2.000 pessoas. Pois é, tinha 10 vezes mais gente vendo ontem Terra Plana com o Super Xandão e Não, mas Jeroel. o nosso só vai Provando crescer que não existe aqui agora, gravidade. galera. Dá like aí pra compartilhar isso aí. Não, ele vai aumentar o dos outros que o cara ouvindo. Porra, eu tenho que ver isso, né? Que porra é essa aqui? Ô, Lara, e pra pensar assim, você já se lascou com o Estado? Não, é que na verdade eu lembro que eu olhei pra isso pela primeira vez naquela época que teve a reeleição era Dilma ou Aécio. Dilma ou Aécio. É, foi a primeira vez que eu olhei pra política. Eu já lia sobre filosofia, já gostava do assunto, mas eu nunca tinha entrado no assunto política em filosofia. E aí eu lembro de ver aquilo e começar a reconhecer os ciclos. E ver os ciclos como eles acontecem iguais de tempos em tempos, dependendo de onde tá, só mudando de lugar para lugar e qual ponto do ciclo que é mais forte, né? Então, onde vai ficar uma coisa mais à direita, uma coisa mais à esquerda, comecei a me interessar por isso. E aí comecei a ler sobre esse ponto de vista político-filosófico para tentar entender o que era o quê. E aí foi ao ver o que era o quê que eu vi o quanto a galera tava falando de coisas que não eram aquilo. Então, o pessoal tava colocando umas pechas, né? A pecha da esquerda a pecha da direita no nazismo, a pecha da esquerda no fascismo e assim. Fui olhando para isso, me interessando sobre isso. E aí foi nessa época que eu conheci o Denis, que comecei a ler sobre os principais nomes do liberalismo. E aí foi nessa leva de ler sobre o liberalismo que eu comecei a ver que isso se aplicava na minha vida econômica também, né? Uhum. Que para onde ia meu dinheiro também fazia sentido. Coincidiu de ser a época que eu comecei a ganhar dinheiro, porque antes eu era uma fodida, não tinha dinheiro para nada, devia tudo até as calças. Então eu comecei a ganhar dinheiro acho que uns 3, 4 anos depois de começar a estudar essas coisas. Então eu já sabia mais ou menos para onde mandar. Demorou para eu entender que o que eu achei que funcionava não era exatamente o que tinha que funcionar. Demorou para eu entender que Bitcoin era uma opção para guardar dinheiro e não necessariamente para... Hoje Bitcoin é uma opção para você. Hoje é onde eu guardo o meu dinheiro. Caramba. Velho. É onde eu guardo ele. É porque real não é dinheiro, não é isso? Exato. Então é onde o que eu considero de patrimônio o que eu tenho em Bitcoin. Eu tenho um patrimônio aqui. Eu tenho um patrimônio fora daqui. Eu tenho patrimônio, mas aqui, o que tá no Bitcoin para mim é o que eu tenho seguro. Que é o que ninguém tira, que é aquela pergunta que eu fiz antes. Esse gráfico que você tá explicando, você lembra disso aqui? Lembro. Tem 4 posições políticas. E tem 4 coisas que acontecem na vida da pessoa que determinam a posição política dela, né? A pessoa não tem dinheiro, geralmente ela é de esquerda, né? Isso, a pessoa passou de ganhar dinheiro, ela quer liberdade. Exato. A pessoa geralmente é a favor da putaria e tal, até ter filho, né? Isso aí Exato. O cara... Aí aqui o ciclo, né? Isso, aquela coisa que agora... Você é a favor do Estado até você tomar uma sentença condenatória, uma multa indevida, né? Isso aqui o ciclozinho aqui, né? Exato. E como tem cada vez mais multas indevidas, mais perseguições, mais gente tá sendo empurrado, né? Isso pra liberdade, né? Que não necessariamente é a direita. Porque a galera quer sair da esquerda e vai pra direita, mas a direita e a esquerda... Já que a gente tá falando de política... A gente tá falando disso, mas eu preciso definir o que é direita e esquerda aqui, né? Porque aqui a galera chama de direita uma galera que é pró-Bolsonaro. O que não significa que eles sejam de direita. Me afastem da direita, eu sou centrão, não fez o que ele falou? Pois é, não. Ele falou, mas eu sou centrão, não mesmo me na época direita, não é isso? Mesmo na época que ele assumiu como direita, ele jamais foi. Não, ele se assumiu agora que não é mais porra nenhuma, né? Agora que não serve mais pra nada, né? Agora que não manda mais porra nenhuma. Ele pediu desculpa ontem 7 vezes a Alexandre de Moraes. Não foi? Eu achei ele chamou ele pra ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim, se você for homem, me prenda, mas solte as 1000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia, olha, não sei quem é inocente, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, eu assumo a porra que for, me bote na cadeia. Eu sei que, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele, chama ele pra ser vice. Olha esse tribunal. Você já assistiu aquele... Tem inclusive o vídeo A Revolta de Atlas, que quando o Hayden chega lá no tribunal, não reconheço esse tribunal, a diferença de vocês pro ladrão, ela é marginal, né? Ele pensei que ele ia meter aquela do Hayden, já assistiu esse vídeo, não? Tem o filme da Revolta de Atlas, né? Eu posso chegar assim, olha a diferença entre vocês e um chefe de facção, é que o chefe de facção, ele tem um pouco mais de liberdade do que vocês, né? Isso que é o código da facção. Se ele chegasse lá e metesse esse discurso, dissesse, olha, se você for homem, pode me determinar minha prisão agora liberte os 1000 inocentes que tomaram mais de 14 anos de cadeia, não é isso? Liberte, você não precisa mais deles não, bote toda a minha família na cadeia e eu vou delatar todos, agora bote os inocentes soltos agora. Rapaz, se eles falassem isso, rapaz, a população ia dizer, rapaz, que era homem, não é isso ou não? Ou não? Mas ele fez o inverso, né? Ele chamou o Xandão. Não entendeu ninguém, disse que era inocente. Vem ser meu vice em 2026. Pediu desculpa pelas denúncias de não... E tomou um declínio, tomou um declínio na hora. Não, ele está dizendo que ainda é candidato, bicho. Bolsonaro vai ter apoio dos caras que apoiaram ele e foram pra cadeia? Bolsonaro vai ter apoio dos caras que apoiaram ele e foram pra cadeia respondendo o processo que ele deu as costas?
Se ele ganhou, tipo, por uma diferença irrelevante no passado, ele teve mais voto quando ele perdeu do que quando ele ganhou. Como é que esse cara vai ganhar? E mesmo que ele ganhe, ele vai fazer o quê? Que ele teve um poder que ninguém nunca teve, nem o imperador teve o poder que ele teve. E não usou isso da forma que poderia ter usado. Eu só preciso que vocês me autorizem. A galera autorizou? Ele fez o quê com a autorização? Foi lá ler a cartinha do como é o nome do cara aqui de São Paulo, não é isso? Do Temer, não é isso? Acabou, velho. Acabou. Não tem negócio de eleição, não. Mas parece que a galera ainda tá alucinada, Renato. Porque eu vou te falar que até eu vi muita gente falando assim... mas ele falou pro Alexandre que em 2026 ele vai ser candidato. Sim, ele falou também que a caneta dele ia cantar. Ele falou depois da eleição que a caneta dele ia cantar, que ladrão não subia a rampa. Teve essa conversa que ladrão não subia a rampa. Ele falou isso, não falou, acabou. Ele não disse. Ele falou que não ia ter nenhum incentivo à lei feminista. Não, ele falou que ia defender a família, chegou lá exatamente, e aprovou tanto de lei feminista. Você não pode, um advogado do Ministério Público não pode chegar numa audiência e dizer assim, você fez uma falsa acusação, isso é crime. Sim, o cara vai preso se ele disser a verdade no julgamento de falsa acusadora. Tem lei de defesa, falsa acusadora de crime, com o nome de uma falsa acusadora. Você não pode chegar e constranger a pessoa dizendo que é uma falsa acusação na defesa do seu cliente. Que porra é essa, velho? A nossa vida com armas tá bem pior agora do que antes dele entrar. Posso fazer o jabá disso aqui? Pode fazer. A nossa vida com armas tá bem pior agora do que antes dele entrar. Então, eu até ia te perguntar isso, assim, porque parece que você tá concordando com o que o Renato fala aqui em relação ao Bolsonaro, né? O cara que mais armou gente nesse país foi Alexandre de Moraes. O cara que mais botou arma na mão de gente nesse país foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi o responsável por modificar o entendimento na lei de desarmamento pra dar arma à guarda municipal. Tem mais guarda municipal hoje com arma na mão do que policial civil nesse país. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Alexandre de Moraes armou centenas de milhares de homens com respaldo ele mudando o entendimento da lei. Entendi. Porque antes era só município acima de 500 mil habitantes, salvo engano, não é isso? Ele chegou e liberou geral pra todos os municípios, né? Guarda municipal tem arma hoje? Sim, efetua a prisão, dá pau? Sim, pois é, graças a Alexandre de Moraes. Coisa que o Bolsonaro não fez. Não fez. Então, eu tava te falando, né, Lara? Tipo, você é atiradora. Já fez curso de CAC. Eu recomendo altamente levar tudo pro Sinarme, viu? Acho que as regras vão piorar, né? Isso né? Você fez curso com o Paulo Bilinski, né? Eu fiz alguns cursos com ele. Que te ensinou primeiro. Comecei com o Benê Barbosa. Eu vi você falando isso. Comecei com o Benê Barbosa e depois fiz muito tempo com o Paulo Bilinski, que é um amigo muito querido. E aí, você não tem discordância com ele em relação ao Bolsonaro? Que ele é bolsonaristaço. É que nós somos muito amigos mesmo. Nós somos amigos antes de sermos cidadãos. Então a gente tem discordância naturalmente. Ainda falei com ele, acho que foi anteontem, perguntei pra ele como tava a situação da Carla. E da Carla Zambelli, né, de como que tava e tal. Ele disse que tava lá numa celeuma, que eles estão tentando resolver. Mas ele sabe qual que é a minha postura. E sempre respeitou muito bem. E assim como eu respeito a dele, apesar de discordar veementemente. Legal. Rapaz, quem que não tem parente, velho? Bolsonarista. Exatamente. Você vai deixar de amar seu tio? Vai deixar de amar, exatamente. Você vai deixar de amar seu tio? Rapaz, eu briguei com muita gente na família. Você vai deixar de amar sua tia? Você brigou mesmo? Eu não briguei com Você vai deixar de amar sua tia? Não, eu não briguei. O Cabeleira que brigou. Eles que brigaram com você, entendi. Eles brigaram comigo, né? O que fez eu ter um hate absurdo de política, sabe? Tá. Eu tô num nível, assim, que... Pô, pra mim, Lula, Bolsonaro, Deus que me livre. Acabou a política pra você, agora é comunismo na veia. Acabou a política, agora é comunismo. A única solução. Depende de quanto dinheiro a gente tem. Se a gente tiver menos, a gente é comunista. Se a gente tiver mais, a gente é mais libertário. Mas a meta do comunismo é o anarquismo. O objetivo do comunista, o nome comunismo é um regime que não existe mais Estado, não é isso? A única coisa que diferencia a ideologia de um libertário pro comunista não é o objetivo final, que é o princípio da não agressão, a inexistência do Estado. Os comunistas concordam que o Estado é imoral, que as relações violentas são imorais. Eles só discutem qual o meio. Eles querem o meio violento, matando todo mundo de uma maneira que foi tentada dezenas de vezes, e em todas as vezes morreu os 20% da sociedade. Não, mas Renato, deixa eu te perguntar um negócio. Não é o verdadeiro comunismo, não é isso ou não? O quê? Mas o objetivo final do comunismo não é... É um mundo sem Estado. O comunismo é igualdade. Não, é um mundo sem Estado. O comunismo é o regime que o Estado já deixou de existir. Só que eles dizem que pra chegar nesse momento tem que existir a ditadura do proletariado, que não acaba nunca. E mata todo mundo, não é isso ou não? Você não concorda com eles. Sim. E aí, normalmente, a ditadura do proletariado, em vez de virar um mundo sem Estado, vira um Estado totalitário e que volta ao despotismo absoluto, como era no passado. Hoje, você chega na Coreia do Norte, é um culto de personalidade maior do que qualquer rei do passado, não é isso? Não acaba, a ditadura do proletariado, que era pra ser uma coisa temporária, não acaba nunca, não é isso? Aí quando você pergunta isso pra um comunista, não, mas ele não foi o verdadeiro comunismo, não é isso? Ele vai dizer que o objetivo principal do comunismo é uma situação de igualdade. Igual. E que daí eles estão dispostos a sacrificar a liberdade pela igualdade. Não, nós também somos a favor da igualdade. É uma das teorias que eles têm no processo, né? Lara, nós também somos a favor da igualdade. A questão é que a igualdade que a gente defende é formal. É de oportunidade. É formal.
que você seja tratada formalmente igual ao outro, que a sua diferença seja pelo seu comportamento e não por algo que você é, não é isso que a gente defende? Certo. A igualdade formal, e eles defendem a igualdade material, que independente do que você fez, você tem a mesma dignidade, independente do mérito, que um vagabundo e você vale igual, não é isso? Isso. Existem sociedades de dignidade, existe sociedade de honra, e sexologia, né, que são os valores, não é isso? O Brasil, expressamente na Constituição, resolveu ser uma sociedade de honra. Quando ele diz assim, olha, o fundamento e o limite da propriedade é sua função social. Social é de Satanás mesmo, é da opinião de um político. Então não existe propriedade, e se a propriedade é condicionada à opinião de outro cara, não é isso? A sociedade, a Constituição brasileira optou pela dignidade, que é você ter o mesmo valor como humano de um vagabundo, de um cara que nunca trouxe nada. É por isso que, inclusive, Roupa, que é um dos caras que também defende o libertarianismo, outra argumentação que não é randiana, ele demonstra que moralmente as monarquias, em regra, são superiores às repúblicas, não é isso? Que a democracia o Deus que falhou. Que a democracia o Deus que falhou, que foi popularizado com Renatão Moicano, não é isso? Gosto muito desse livro. Fuck Macron, não é isso? Fuck Macron. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.